meio do deserto, em um dos países mais quentes do mundo, os árabes decidiram construir uma cidade onde quase todo morador tem acesso à própria praia particular. E não é Dubai. E também não são ilhas artificiais, mas sim um projeto tão ambicioso quanto excêntrico, conhecido como a cidade marítima de Sabah al-Ahmad. Porém, essa não é só uma cidade de luxo à beira-mar, porque essa cidade foi escavada no próprio deserto, com canais conectados ao mar, praias artificiais e um sistema hidrodinâmico com uso limitado de bombas de apoio. Sim, realmente parece um exagero, pode até ser, mas tem uma explicação e envolve petróleo, guerra, soluções ambientais e engenharia de ponta. Neste vídeo, você vai descobrir por que o Kuwaiti decidiu trazer o mar para dentro do deserto, como essa cidade foi construída com a ajuda das marés e por que, mesmo parecendo um resort futurista, ela é, na verdade, uma resposta direta à falta de espaço, à crise habitacional e ao trauma da Guerra do Golfo. Na década de 1980, o Kuwaiti era um dos países mais ricos do mundo per capita. O petróleo impulsionava tudo: crescimento populacional, urbanização acelerada e uma explosão na demanda por moradias de alto padrão. E com isso, o desejo por casas à beira-mar crescia junto à renda da população, mas havia um limite físico inegociável. O espaço costeiro era escasso e já estava praticamente tomado. De norte a sul, o litoral do Kuwaiti mede apenas 160 quilômetros e grande parte já estava ocupada por portos, áreas industriais, zonas militares e bairros densos ligados à capital. Sendo assim, a única solução natural era crescer por dentro, mas essa solução esbarrava em outro obstáculo: o próprio deserto. Como você pode imaginar, construir no deserto árabe não é como construir no interior brasileiro. O clima nessa região é extremo, temperaturas que ultrapassam 50 graus Celsius, ventos que arrastam areia fina, umidade quase nula e um solo instável, pobre e arenoso. Além disso, a ausência de sombra natural e de recursos básicos como água e vegetação tornava essa expansão urbana pouco atrativa, tanto do ponto de vista técnico quanto de qualidade de vida. Foi aí que uma ideia ousada surgiu. Ao invés de disputar os poucos metros do litoral restante, por que não multiplicar a linha costeira? Em vez de levar as pessoas até o mar, o plano era levar o mar até as pessoas, esculpindo uma malha de canais navegáveis dentro do deserto. Cada canal abriria espaço para novas margens, permitindo que milhares de lotes tivessem contato direto com a água, como se fossem miniaturas de ilhas particulares. Dessa forma, a lógica se tornou simples. Se você não tem mais costa, você constrói mais costa. Essa ideia moldaria o nascimento de um dos projetos urbanos mais curiosos do Oriente Médio, a cidade marítima de Sabah al-Ahmad. Mas, como será que a construção foi planejada e projetada? E quais técnicas foram utilizadas para realizar tamanho feito? O conceito da cidade marítima de Sabah al-Ahmad é, ao mesmo tempo, engenhoso e radical. Em vez de expandir verticalmente com arranha-céus ou disputar os poucos metros da costa natural, o Kuwaiti decidiu criar sua própria linha costeira artificial, escavando canais dentro do deserto e conectando-os ao mar. Mas é importante ressaltar que o projeto foi construído sobre uma região costeira pantanosa e de maré já existente, e não no centro do deserto árido. Ou seja, o local escolhido foi Al-Qiran, uma região praticamente intocada no sul do país, próxima à fronteira com a Arábia Saudita. Essa área tinha duas características que a tornavam ideal: 2 canais de maré naturais já existentes e uma topografia relativamente plana, o que facilita a escavação e a circulação de água. A ideia era transformar esse terreno seco em um mosaico de canais sinuosos, lagos artificiais e margens habitáveis. Portanto, os canais foram desenhados para maximizar o contato com a água, ou seja, em vez de uma linha reta de costa, criaram curvas, entradas, braços de mar e rotas de navegação, ampliando exponencialmente a superfície litorânea útil. Assim, cada quarteirão pode terminar em uma marina, cada rua pode dar em uma praia e cada casa pode ter sua própria área de banho particular. Além do luxo, isso garante que quase toda a cidade possa se beneficiar da brisa marítima, o que ajuda a aliviar as temperaturas extremas do deserto.
O plano diretor previa abrigar até 100 mil pessoas, mas com o projeto crescendo ao longo dos anos e a abertura regular de novas seções, os planejadores esperavam abrigar até 250 mil pessoas nesta cidade, com foco em residências de alto padrão, resorts e infraestrutura náutica. Mas há um detalhe interessante que não podemos deixar passar. Ao contrário de muitos projetos da região, essa cidade não seria construída sobre linhas artificiais, como em Dubai, mas escavada diretamente no deserto árido, o que reduz o impacto sobre o fundo marítimo e torna a obra mais integrada ao ecossistema natural da costa. Mas, embora pareça moderna, a ideia de escavar canais para criar propriedades à beira d'água remonta a práticas de civilizações antigas, como as da Mesopotâmia e Egito, que também manipulavam cursos de água para agricultura e urbanismo. A diferença aqui está na escala, tecnologia e propósito de luxo. Essa abordagem inicial abriu espaço para um sistema urbano único, onde o mar se transforma em infraestrutura e o deserto é moldado não por ruas, mas por canais navegáveis. Transformar um pedaço de deserto em uma cidade navegável conectada ao mar exigiu mais do que dinheiro e máquinas. Exigiu prever o comportamento da natureza com precisão quase cirúrgica. E o maior obstáculo era a água. Como eles poderiam garantir que canais escavados artificialmente não se transformassem em poças salgadas, fétidas e estagnadas? Esse é um problema comum em obras costeiras. Quando a água não circula bem, o oxigênio diminui, as algas proliferam e a vida marinha desaparece. Para resolver isso sem depender das estações de bombeamento, que seriam caras, barulhentas e energeticamente ineficientes, os engenheiros do projeto recorreram a uma solução elegante: simular a natureza antes de enfrentá-la. Eles criaram um modelo hidrodinâmico computadorizado, com dados reais de ventos, marés e correntes. Isso permitiu prever como a água se comportaria em cada curva, entrada e bifurcação dos canais. Com base nesses resultados, o sistema foi ajustado com portas de maré massivas, que se abrem e fecham sozinhas, usando apenas a pressão da água, canais de alívio, adicionados onde o fluxo era forte demais para evitar erosão nas margens e reduzir desgastes nas fundações, aberturas no quebra-mar, permitindo renovação constante da água e entrada de fauna marinha. Outro detalhe técnico interessante são as comportas. Elas não possuem partes eletrônicas. Elas funcionam como válvulas naturais, abertas pela maré alta e automaticamente fechadas na maré baixa. Um sistema 100% passivo, sem consumo de energia. Mas outra preocupação era garantir que os canais não deformassem com o tempo. A água, mesmo em fluxos suaves, tem enorme poder erosivo. Por isso, os traçados dos canais foram desenhados para distribuir a pressão hidráulica uniformemente, com margens revertidas, zonas de dissipação e curvas amplas onde necessário. Além disso, a vegetação também faz parte da engenharia. Espécies tolerantes à salinidade foram plantadas nas ilhas artificiais e margens dos canais. Essas plantas fixam o solo, absorvem sal e criam habitats vivos, contribuindo para o equilíbrio do microclima local. Ou seja, enquanto outras cidades litorâneas tentam proteger suas margens da natureza, Sabah al-Ahmad foi planejada para funcionar com ela, usando o ambiente como aliado e não como obstáculo. E é justamente essa escolha de respeitar os limites naturais em vez de desafiá-los que torna essa cidade tão diferente do que se vê, por exemplo, em Dubai. Mas, enquanto o Kuwaiti escolheu trabalhar com a natureza, um outro vizinho rico do Golfo seguiu um caminho bem diferente, priorizando forma ao invés de função. E é aí que entra Dubai. Enquanto o Kuwaiti escavava o deserto para puxar o mar para dentro, Dubai fazia o oposto. Levava areia para o mar para criar terra onde não existia. Projetos como Pau Jumeirah e The World transformaram o litoral dos Emirados Árabes em um cartão postal global, mas a um preço técnico e ambiental elevado. As ilhas de Dubai foram construídas com dragagem massiva de areia do fundo do mar, moldadas em formas simbólicas, como palmeiras ou mapa-mundi. Mas o espetáculo visual esbarrou em contradições. As barreiras que protegem essas ilhas também impedem o fluxo natural da água.
enfrentando desafios ambientais como estagnação da água e erosão. Em contraste, a cidade marítima do Kuaiti foi moldada com base no comportamento real da natureza. Seus canais não seguem estética turística, mas respeitam as curvas das marés, com entradas amplas que facilitam a renovação da água e prevêem a degradação ambiental. Enquanto Dubai construiu um símbolo, o Kuaiti construiu um sistema, uma solução discreta e alinhada com a lógica do ambiente onde foi criada. Mas o que essa escolha entre espetáculo e sustentabilidade realmente revela sobre o papel dessa cidade nos dias de hoje? A cidade marítima de Sabah al-Ahmad não é apenas um experimento urbano. Ela é um refluxo direto das escolhas que Kuaiti fez em um período de trauma. Após a Guerra do Golfo, o país viu seus poços de petróleo arderem por meses. Um desastre ecológico sem precedentes. Reconstruir com consciência ambiental era uma necessidade tão política quanto simbólica. O projeto se propõe a ser um novo tipo de cidade árabe, que combina luxo privado com engenharia ecológica, mas ela também tem suas limitações. A cidade é, acima de tudo, residencial, dependente de carros, com poucos espaços públicos e nenhuma densidade urbana real. É uma resposta ao deserto por qualidade de vida, mas não necessariamente a criação de uma vida urbana vibrante. Mesmo assim, transformar um deserto em uma cidade navegável, limpa e autorregulada não é pouca coisa. É engenharia, geopolítica e natureza costuradas em um mesmo território. No fim das contas, Sabah al-Ahmad mostra que no Golfo Pérsico, o progresso não precisa ser um confronto com a natureza. Ela pode ser uma adaptação cuidadosa a ela. E talvez esse seja a verdadeira lição por trás dessa cidade, aparentemente estranha, cravada no deserto. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia esse tema? Sabia dessa grande cidade incrível, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários o que você achou dela. Será que aqui no Brasil precisaríamos de uma cidade costeira como essa, com todas essas capacidades e interações com a natureza? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.